seja bem-vindo ao meu canal. Sou o professor Luiz Maggi. Hoje vamos ver mais um exercício que envolve elipse e a equação da elipse. O exercício diz o seguinte: determine a equação reduzida da elipse. E aí dá uma figura, um sistema cartesiano XY e uma elipse e alguns pontos dessa elipse. Perceba que nós temos um ponto aqui, cuja coordenada é x igual a 8 e y igual a 0, e um outro ponto aqui, cuja coordenada é x igual a 0 e y igual a 6. Elipse é uma figura cuja definição como lugar geométrico, se você fixar dois pontos que são chamados focos da elipse, no nosso caso aqui seriam focos, os pontos F1, esse ponto aqui é um foco, e F2, esse ponto aqui é outro foco, nós temos F1 e F2. A soma das distâncias desses dois pontos a um ponto qualquer da elipse é uma constante. Bem, e essa constante é igual a 2 vezes A. Essa definição como lugar geométrico, se você aplicar a fórmula de distância, se você pegar um ponto P qualquer da elipse, calcula a distância de F2 até esse ponto PXY, mais a distância de F1 até esse ponto PXY, igual a distância entre as suas extremidades, 2A, você vai simplificar e vai chegar numa equação. Essa equação é chamada equação reduzida da elipse, que é a seguinte, a equação reduzida da elipse é o x menos o x do seu centro ao quadrado dividido por a ao quadrado mais y menos o y do seu centro ao quadrado dividido por b ao quadrado. Tudo isso igual a 1. Então essa seria a nossa equação reduzida da elipse. Bem, perceba que nós temos aí algumas medidas, o valor de A e o valor de B. O que é esse valor de A e esse valor de B? O valor de A, perceba que nós temos aqui no eixo horizontal duas extremidades. Uma extremidade aqui que eu vou chamar de A1 e uma outra extremidade aqui, A2. E essa distância de A1 até o centro, esta medida aqui é o que nós chamamos de A. Então A é a medida que nós temos um eixo maior, o eixo maior aqui está em cima do eixo X, o eixo maior ele tem uma extensão de 2A. Então A é a medida do centro da elipse até uma das suas extremidades. E o B? O B são os polos, Lembra que nós temos dois polos aqui, o polo B1 e o B2. E o B é a distância de um polo até o centro da elipse. De modo que o eixo menor nessa situação é o 2B. O eixo menor todo ele mede 2B. Então nós temos duas medidas importantes aí, de A1 até A2, de A1 até A2. Essa medida ela é 2A. E de B1 até B2, essa medida ela é 2B. E lembra que nós temos uma figura que é simétrica, Se você cortar ela aqui ao meio, esse lado é igual a esse. Então é uma simetria. E os focos são equidistantes. O foco F1 está à mesma distância do foco F2, do centro, Então você pega do centro até F1, a distância do centro até F2 é a mesma distância, e a distância de F1 até F2, que é outra medida, nós temos aí uma distância de F1 até F2, que a distância focal é 2C. Então nós temos aí três medidas importantes, Distância, o eixo maior, que mede 2A, o eixo menor, que mede 2B, e a distância focal, que é 2C. Bem, com isso, o que nós vamos fazer? Nós vamos começar a montar uma forma para achar o centro da circunferência, o valor de A e o valor de B. Bem, como é que nós vamos fazer isso? Primeiro observe que o centro, nesse caso dessa circunferência, que o centro é dado, O centro é a origem do sistema. Essa circunferência está centrada na origem. Então o ponto C é o ponto x igual a 0 e y igual a 0.
Mas e o valor de A e o valor de B? Bem, perceba que nós temos um valor, né? O valor de B foi dado. Se o centro é o x igual a 0 e y igual a 0, essa distância aqui é de 6 unidades. Então nós temos já o valor de B. Então B igual a 6. Falta achar o valor de A. O valor de A nós vamos achar, né, descobrindo ali, usando uma relação que é muito usada na elipse, né, que é um triângulo retângulo que aparece nessa posição aqui, olha. Perceba que nós temos também a distância focal. Se essa medida aqui do centro até o foco F2, esse ponto é o x igual a 8 e y igual a 0, então essa medida aqui é 8. E lembra da definição de elipse como lugar geométrico, né? Fixa os focos, a elipse é um conjunto de pontos, onde a distância do foco F1 até esse ponto, mais a distância do foco F2 até esse ponto, a soma das distâncias, é igual a 2A, é a medida do seu eixo maior. Como ela está centrada na origem e esse foco tem a mesma distância dessa, perceba que aqui você forma um triângulo isósceles, né? Então essa medida é igual a essa, e é a soma das distâncias. Então nós temos uma outra medida aqui, formando aqui um triângulo retângulo, e essa medida aqui é a distância de A2 até a origem, é o valor de A. Então nós podemos calcular o valor de A aplicando essa relaçãozinha. Ou seja, numa elipse qualquer, né, numa elipse qualquer, se eu observar, aplicar as letrinhas que nós colocamos aí, né? Lembra a hipotenusa ao quadrado? Nós podemos tirar aqui usando essas letras uma relação. A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. É uma relação que nós temos na elipse. Fazendo essa continha dá para achar o valor de A, né? Porque A ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Então A ao quadrado é igual a 36 mais 64. 36 mais 64 é 100. Então A é a raiz de 100, que é 10. Com isso, nós podemos montar a nossa equação, né? A nossa equação dessa elipse. Lembra que o centro é a origem, né? Então, x menos o x do centro, x menos 0 ao quadrado, dividido por A ao quadrado. Dividido por A ao quadrado é 10 ao quadrado. Mais y menos o y do centro ao quadrado, dividido por b ao quadrado. B é 6, 6 ao quadrado. Isso é igual a 1. Fazer as continhas, x ao quadrado sobre 100 mais y ao quadrado sobre 36 igual a 1. Então essa aqui é a equação reduzida da nossa elipse, certo? Espero que tenha entendido a resolução, tenha gostado. Gostou, curta, compartilhe e ajude o canal a crescer. Obrigado.